boa noite, tudo bem? Já vou começar falando boa noite, porque como o vídeo ele fica gravado, né? Então se eu der um tempinho para o pessoal ir chegando, vai dar um delay. Gente, hoje nós vamos falar do filme Fome de Poder, que o título original é The Founder, que é o fundador. E eu preciso pesquisar como que eles escolhem os títulos de filmes no português, porque tem umas coisas que não combinam muito. Deixa eu até abaixar aqui, que isso aqui está me desconcentrando. Queria deixar uma musiquinha de fundo para não ficar muito silêncio aqui. Bom, vamos começar falando do filme Fome de Poder, e eu fiz umas anotações aqui tremendas. Inclusive, eu me sinto para fazer a live como se eu estivesse na escola. Sabe quando você tem que fazer uma apresentação? Aí você precisa estudar sobre o assunto que você vai falar para ter discernimento, pelo menos para falar sobre aquilo, né? E eu acabei descobrindo uma série um documentário da History falando sobre os gigantes da alimentação. Olá, Raquel, boa noite. E depois, quem quiser, manda uma mensagem para mim no direct falando quero receber. Eu vou compartilhar o link deste documentário da History falando sobre as gigantes da alimentação. Inclusive, mês que vem, eu acho que o meu intensivo de live vai ser sobre marcas famosas, a história das marcas de grandes empresas. Porque tem umas coisas que acontecem que, gente, só por Deus. Empreender é um grande projeto, né? Por mais que você tenha um produto para sanar uma necessidade de alguém, e consequentemente você vai lucrar com isso, mas tem muito mais a ver com o rastro que você deixa no mundo, porque empreender ele é um projeto, né? Só que ele pode ser um pequeno projeto ou ele pode ser um macro projeto, tudo depende da sua vontade de marcar território, por assim dizer. Oi Vanessa, tudo bem? Bem-vinda. Então a gente vai falar sobre o filme Fome de Poder, que está disponível na Netflix. E assim, eu tô numa encruzilhada, eu não sei se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu fico imaginando se acontecesse comigo, como eu ia ficar puta, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer o outro. A gente vai analisar as duas situações, tá? Então eu pontuei aqui algumas coisas. Gente, para começar, o nome McDonald's, para quem desconhece, né? E eu fiquei sabendo essa semana também pesquisando. A palavra é um prefixo MC, quando ele é aplicado a um nome, por exemplo, Mac e Donald. O Donald seria o pai. O Mac, então, significa que aquela pessoa que tem aquele nome é filho do Donald. Então, por exemplo, o Rick McDonald, que era um dos irmãos lá do McDonald's, significa que o Rick é filho do Donald. Então tem McLaren, né? Toda vez que tem esse nome, que tem o MC atrelado a um nome, em inglês, significa que aquela pessoa é filha daquele nome que complementa. Então, o nome McDonald's é familiar. Familiar realmente, ou seja, o Rick McDonald's, o Mac McDonald significam que ambos são filhos desse Donald. E por que eu estou falando isso? Por que é importante saber isso? Porque no final das contas, segundo o próprio Ray Kroc, que foi o cara que semeou, por assim dizer, o nome McDonald's nos Estados Unidos, né, que a gente vai entrar nesse assunto, ele acabou pegando o sobrenome dos fundadores, ou seja, ele queria aquele nome. Então o cara foi tão a fundo que ele conseguiu ficar com o nome de uma família, né? Porque o nome ele é valioso. Então vamos lá. Então, primeiro ponto, 2 irmãos que tinham seus sonhos. Até aí, quantas pessoas não têm seus sonhos, né? Olá, Ari Filho. E quando a gente sonha, uma coisa é você sonhar, uma coisa é você ir atrás desse sonho. Existe uma distância entre estar aqui no mental e ser transformado no concreto. Porém, os irmãos, o que dá para fazer como negócio? Uma vez eu até
conversando com um consultor do Sebrae, na época que eu fiz uma feira de empreendedorismo em Limeira, que eu organizei junto com outras pessoas e é um parto. E aí ele me disse o seguinte, que às vezes tem pessoas que chegam no Sebrae perguntando, o que dá dinheiro aí? Que negócio que dá dinheiro, né? Olá Camila, tudo bem? Boa noite. Que negócio que dá dinheiro? Então existem as pessoas que abrem negócio com propósito e existem pessoas que abrem negócios porque negócios são um jogo. E quanto mais você joga esse jogo, não importa necessariamente o que você vende, sim os resultados desse jogo, que foi esse caso. Mas no caso dos irmãos, o Rick e o McDonald's, tá travando o meu vídeo? Será que é minha internet? Obrigado pelo feedback. Camila, tá ouvindo bem? Ah, então eu acho que era isso aqui, ó. Desconectei o foninho. Então tava tendo interferência. Tá melhor? Então, beleza. Obrigada. Bom. Olá, Thaís, tudo bem? Então, voltando aqui. Quem dá dinheiro é o pai e a mãe. Quem dá dinheiro é o pai e a mãe, o resto é só trabalhando mesmo? E o resto... Eu não entendi muito bem, Raquel. Ah, beleza, Camila. Tava tendo interferência disso aqui, então. Bom, então, só recapitulando. O nome McDonald's é um nome familiar, ou seja, Mac significa que aquelas pessoas, né, no caso, por exemplo, Rick McDonald. O Rick é filho do Donald. Então, toda vez que tiver a palavra em inglês, sobrenome em inglês com o sufixo MC, significa que aquele é um nome familiar e o nome, né, da família, no caso, é filhos do Donald, né? E na época, os irmãos, isso em 1937, o que é que dá dinheiro? Apesar, o Rick se percebe que ele é mais sonhador, o Mac ele é um pouco mais estratégico, né? Um comprou cinema, aí não deu muito certo. Imagina que negócio que é ter? Eu vou abrir um cinema. Por quê? Porque eu gosto de filmes. Só que você abre com base nos seus gostos, mas não estuda o mercado. Então eles foram mais ou menos assim, né? Só que eles perceberam, na época, aí começou essa questão de observar, né? Que o lugar que mais tinha movimento era a barraquinha de cachorro-quente de um senhor lá. Aí eles resolveram fazer o quê? Abrir uma barraquinha de cachorro-quente, afinal todo mundo come, né? E quanta gente não vai nessa linha? Todo mundo bebe água, vou abrir uma distribuidora de água. Todo mundo come, vou abrir um restaurante. Só que se você analisar a pirâmide de Maslow, para quem é do marketing sabe do que eu estou falando, para quem não é, pesquisa depois no Google. A pirâmide das necessidades humanas representa o seguinte: quanto mais básico a necessidade você supre, mais demanda você tem, porque é uma necessidade básica como beber, comer, dormir, se reproduzir, né? Porém, mais concorrência tem. Então, todo mundo come, todo mundo bebe, então existem vários fornecedores. Agora, se a pessoa vai escolher o seu ou do outro, aí é o jogo do marketing em si, né? Não sei por que cargas d'água, porque eu não entendi muito bem, mas eles acabaram mudando o negócio, porque em 1940... O que era em alta? Imagina nos anos 40, gente. Nós estamos aqui em 2020. Imagina 1920 como que era. Às vezes eu faço umas reflexões assim, meio sem pé, sem nem cabeça, para que eu pudesse tentar entender como que seria daqui a alguns anos, daqui 100 anos, esse exato momento nosso, porque a gente não consegue pensar em 1920. Tipo assim, o que acontecia em 1920? E nós estamos em 2020, ou seja, em 3020, eu não sei se estou fazendo essa conta certa, mas vamos lá. Em 3020 a gente é poeira para quem vai estar em 3020, né? A gente é pó. Só que nos anos 40, o que estava em alta? Era os drive-in, né? Então era o carro legal, depois veio os anos 50, os anos 60. Então nos anos 40 começou a questão do consumo nos Estados Unidos. Então era todo mundo muito maneiro, né? Então o cinema aberto, ou os restaurantes abertos. E aí eles abriram um restaurante para atender essa demanda, né? E o que acontecia? As pessoas paravam, a garçonete ia lá, fazia o pedido, nem sempre o pedido vinha certo, né? Então existia uma carência no atendimento, como se não existisse hoje, né? Mas antigamente, nesse cenário aqui, nesse contexto.
E aí eles começaram a perceber o seguinte: caramba, a gente até está faturando, só que não estamos contentes, está tendo muito desperdício na questão de mão de obra, estava tendo alguns... Daí depois eu dei uma pesquisada, existia a questão de assédio, né, também nas garçonetes, a questão dos pedidos errados, então eles tinham pouco lucro e despesa com mão de obra e desperdício de utensílios e alimentação. Esse é um ponto onde a gente consegue trazer para a nossa realidade, porque quantas vezes o nosso negócio ele está dizendo, ele está falando com você, olha, aqui está funcionando, aqui não está funcionando. E se você não tem um olhar clínico para isso, porque quem tinha esse olhar era o MEC, que ele era totalmente voltado à parte estratégica. Então ele conseguia ver realmente, peraí, da onde que está vindo o nosso dinheiro? O nosso dinheiro está vindo da venda dos hambúrgueres, das batatas fritas e do milkshake. O cardápio deles inicialmente nesse restaurante tinha 25 itens. Para quem é do Marketing Hunt sabe, imagina 25 propostas de valor. É de pirar o cabeção, né? E aí ele foi percebendo, ok, mas o que tem saída? Né? Olha, o que tem saída são os hambúrgueres, o milkshake e depois as batatas fritas. E aí ele foi observando, caramba, então meu dinheiro vem daqui e o meu dinheiro está indo para cá. Se eu cortar para onde está indo o dinheiro e melhorar e focar só naquilo que dá lucro, o que vai girar, né? E aí eles tomaram uma decisão que só quem é apaixonado por aquilo que faz e vê a necessidade de parar. Essa é um tipo de decisão que não é todo mundo que tem sangue nos olhos para fazer. Por quê? Não, vamos indo, não pode parar. Eles pararam, eles fecharam para poder reestruturar todo o processo. E foi nessa pausa que eles tomaram as decisões que praticamente mudou o rumo do restaurante, né? Que já adotava o restaurante McDonald's, né? Que no caso seria dos irmãos McDonald's. E aí, quais foram as decisões que eles tomaram? Então, vocês que estão online aí e tem negócio, você se vê hoje, se fosse necessário, você pararia por 4 meses que fosse para reestruturar o seu negócio? Imagina essa situação, você ter que parar para realinhar todo o seu processo. E aí eles começaram a perceber o seguinte: bom, eu posso focar só naquilo que está trazendo dinheiro. Só que se eu focar nisso, eu vou ter que mudar o meu processo para eu poder entregar mais disso. Porque a cozinha que eu tenho atualmente não está atendendo exatamente esse cenário que a gente quer. Se eu tirar a mão de obra, eu vou ter que também criar uma sistemática para fluir, né? Como que eu vou fazer? E aí eles começaram a falar, vamos fechar tudo e vamos colocar no papel. Se vocês verem no filme, é a cena que, por exemplo, eu até postei no meu histórico, no meu feed, um trechinho do vídeo dos 2 irmãos conversando com o Ray Kroc, falando disso, né? Olha, a gente percebeu todos esses gaps, a gente resolveu parar, resolveu alinhar, eles remontaram o processo deles, eles treinaram os colaboradores deles, ficou sincronizado, tanto que tem aquela cena da quadra, que ele faz lá as marcações e depois faz todo o giro, né? E aí eles pedem uma cozinha totalmente personalizada para um fornecedor. E é aí que começa a vir o que? A raposa para o galinheiro, né? Por quê? Quem é o Ray Kroc? Olá, Laura, tudo bem? O Ray Kroc, ele era um vendedor. É um cara oportunista, ele estava sempre atrás de oportunidades. E ele vivenciou o mercado da alimentação. Os irmãos McDonald's, eles estavam vivenciando o negócio, mas eles não tinham a visão macro de mercado. Qual foi, eu acho que a grande sacada do Ray Kroc? Era ele entender que assim, ó, todas as dores que eles estavam sanando pontualmente, ele visualizou isso macro, né? Porque ele vivenciou tudo isso. E ele tentou já ser sócio de outros restaurantes, né? Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver histórias que, assim, não foi a primeira tentativa dele, foi uma das. É que essa acabou se tornando o que se tornou. Então, ele tinha visão de mercado, ele já era vendedor, ou seja, já é uma pessoa de comunicação, já tinha contato com outras pessoas,
Então ele só precisava explorar um pouco mais. Já tinha tentado investir em outros negócios revolucionários, né? Porque investidor muitas vezes é assim, ele está buscando oportunidade para ganhar, é sempre para ganhar, para lucrar, né? E os irmãos McDonald's já tinham pelo menos mais 3 franquias, eles tentaram franquear, né, o processo e tal. Só que o que acontece? O dono, é o olho do dono que, né, faz a porcada ficar gorda. Só que a gente percebe o seguinte, não é só o olho do dono. Quem trabalha em grande empresa, eu trabalhei em multinacional, tudo é procedimentado. Eu tinha um chefe que falava, Sueli, se não tiver escrito o que você está fazendo, escreva. Tudo tinha que estar escrito, ou seja, a integração, como que funciona a integração lá no nosso departamento? Isso tinha que estar em procedimento. Como que funciona um treinamento de empilhadeira? Isso tinha que estar em procedimento. Como que funciona a questão de lidar com os produtos químicos, a FISP, que isso tinha que estar procedimentado. Por quê? Porque pessoas mudam. Mas a empresa é para ser construída para o mercado. Quando a gente constrói o mercado, a gente tem que ter em mente que a gente está construindo isso para o mercado. Inclusive no livro vai fugir o nome dele agora, Feitas para Durar, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o nome do autor, tá? Ele disse o seguinte, esse autor que é um especialista em gestão, o erro do empreendedor é criar a empresa para ele. Por quê? Porque você coloca alguém no mercado e você quer cuidar daquilo. O que você faz? É como se você não deixasse o filho ir embora. Porque uma hora, se o que você faz é bom, ele tende a ir embora. A questão é, você está preparado para deixar esse negócio ir embora? E como que a gente se prepara? Gestão. Toda vez que você cria algo para algo, você prepara um caminho para aquilo seguir embora, porque senão você é o maior impeditivo do seu negócio. Foi exatamente o que aconteceu com os McDonald's. Então eles criaram um negócio e se apegaram ao negócio, porque é o meu sonho, é o meu. Eles acabaram morrendo na praia com o meu. Por quê? Quando o Ray Kroc enxergou o sistema, tudo aquilo que o cara fez, ele pensou o seguinte, quem está sendo egoísta aqui? Quem está prendendo esse negócio? Na verdade, foram os irmãos. Porque quando você cria algo, você cria para o mundo, principalmente no jogo dos negócios. Então, se você está fazendo, você está lapidando aquele processo, ok, está funcionando, é escalável? É escalável. Por que não escalar? E aí é onde a gente percebe que faltou a visão macro do negócio para os criadores, para os fundadores reais do McDonald's. O que tinha de sobra no Ray Kroc. Só que assim, boas intenções, o inferno está cheio, né? Só que quando a gente está... Gente, eu já passei por uma situação semelhante há uns 4 anos atrás. Eu sei o que é ter uma raposa no galinheiro e é uma situação muito desconfortante. Porque é o seguinte... Quando você cria algo, você dá o melhor de você para aquilo e você quer que funcione. Só que se você se apegar àquilo, tudo pode ser tirado de você, né? Por isso que nos negócios a gente tem que se amparar em legislação, se amparar em patente, se amparar em registro, se amparar em contrato. E às vezes a gente só não está no time para aquilo. Então, tá no mundo dos negócios, tudo tem que ser oficializado, porque é briga de gente grande. Hoje talvez você seja pequeno, só que se o que você faz é bom, é copiável, é escalável, talvez você vai perder por você não ter a ambição de fazer isso. Mas alguém ou vai copiar a sua ideia, né? Ou vai querer até a propriedade do seu nome, né? Que foi exatamente esse caso. Porque os irmãos McDonald's, eles eram muito abertos, eles eram simples, né? E o que é a simplicidade? Eles abriam um restaurante para outras pessoas conhecerem. O Burger King foi inspirado no processo do McDonald's, porque o criador, que foi o James McLamore, tá aqui,
Não é que eu não lembro, não, tá aqui no, né? O fundador do Burger King, ele fez benchmark no McDonald's. O Taco Bell fez benchmark no McDonald's. Então foram restaurantes que cresceram inspirado naquele método, tá? Então funciona. Então é um método que funciona. E essa foi uma das perguntas, inclusive, do Mac para o Ray Kroc. Por que você não criou o seu restaurante simplesmente como outros fizeram, já que você viu toda a nossa sistemática de trabalho? E ele foi bem direto, porque o segredo não é no método, o método é copiável. Depois que está pronta a receita do bolo, você tenta fazer o bolo e replica, né? Mas foi o nome. Então ele precisava estar o tempo necessário para que ele pudesse ter aquele nome, porque o nome era de família, né? Só que para aquele negócio coube muito bem e ele reconhece isso. Então realmente foi onde ele foi muito mais sacana. É como se alguém... eu uso meu sobrenome no nome da minha empresa, eu uso Borelli Academy. Por conta disso, na época eu usava um outro nome e assim, eu fiquei meio tipo, não quero ficar presa a nomes, né? Eu falei, bom, na pior situação vou usar meu sobrenome, pelo menos quem é que vai ter a audácia de, antes do que eu registre, né, de fazer. Mas tá aqui, McDonald's é um exemplo, não tem essa de ser o seu sobrenome. Se o seu sobrenome gerar o valor que o seu negócio tende a gerar e você, que é empreendedor, não reconhece isso e outro reconhece, babá o seu nome, é marca. Vira só mais uma marca registrável e tudo mais. Então é bem complicado, mas é o jogo dos negócios, tá? Tem negócio? Tem. Não importa se você faz docinho, não importa o que você vende. Docinho que eu digo assim, gente, eu faço brigadeiro, você está no jogo dos negócios. Eu faço coach, você está no jogo dos negócios. Eu sou dentista, você está no jogo dos negócios. Eu faço papelaria, você está no jogo dos negócios. Negócios são jogos, é como se fossem jogos. A questão é o quanto você é jogador, né? Não importa, eu sou prestador de serviço, faço produto, não importa. Mercado é mercado. E é por isso que eu defendo tanto a gestão do marketing. Primeiro, gestão para otimizar, para organizar, para direcionar e depois a prática disso, né? Não é porque você tem a Ferrari que você sabe dirigir. Precisa se lapidar e se envolver com o processo. Tudo bem até aqui? Quem está online? Deixa eu ver aqui antes de eu continuar. Camila, Raquel, tem a Micrão, tem a Thaís, tem a Laura. Boa noite, gente. Eu vou chamar um pouquinho a Camila. Camila, me aceita aí, tá bom? Pra gente bater um papo antes de eu continuar. Então, é assim, sobre o nome, sobre a questão do jogo dos negócios, sobre você estar atento, sobre você lapidar, né, o seu processo, mas também estar aberto ao crescimento. A gente vai falar sobre isso, tá? Oi, Camila! Oi, tudo bom, Sueli? Tudo bem? Tudo bom? Gente, para quem não sabe, esse mês nós tivemos gamificação aqui na Borelli Academy. A gente tem um processo que chama Marketing Hunt e uma das atividades dessa gamificação era assistir alguns filmes. Dentre alguns filmes caiu esse filme também. E aí eu até meio combinei com a Camila. Camila, o dia que fizer live, né, se você puder participar. E Camila, eu quero que você dê o seu ponto de vista, porque, tipo assim, eu tô numa encruzilhada, mas eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha da história do McDonald's? Ai, é muito aprendizado no filme só. Tem muito ensinamento. Por exemplo, aquele outro filme que você passou, da livraria, ele no final tem um ensinamento. Agora do McDonald's tem muita coisa para você aprender. Bastante, né? Mas assim, o que salta aos seus olhos? Se Mais você fosse inspirador para mim. pontuar três pontos, que pontos seriam os macros para você? Três. Ai, meu Deus, eu tinha feito 6. Que seja, então fala. Olha, o que se destacou mais é o meu gap, que é a gestão da produção, né? Então, assim, eu fiquei maravilhada, assim, na hora que eles estão naquela cena que eles estão na quadra, estão montando todo o processo, é isso que eu preciso
fazer. Eu preciso parar e ter uma visão. Ali eles têm dois, né? Eu estava os dois para discutir. E os funcionários também, eles poderiam dar sugestão, né? Então eu estou sozinha, então eu não entendo o meu processo que eu posso otimizar aqui. Isso é um fato importante. Segundo, você tem que avaliar bem o que você está trabalhando. E ali teve uma mudança de foco, né? O foco era o lanche. De repente, o foco dele foi no móvel. Hoje ainda, né? Tudo isso. A gente vai falar sobre isso, sim. Então, assim, a gente tem que estar atento para mudar o foco. Eu trabalho com papelaria, mas de repente é o design das capas, é o design que eu crio, destacar mais, e eu não vou imprimir, eu não vou fazer mais nada aqui, eu vou mandar tudo para o meu gráfico e faz lá. Pode ser. Então, a gente tem que estar atento e aberto à possibilidade. Tá atento ao seu processo, né? Porque a sua empresa vai falar com você, né? Isso. Mas um diferencial lá deles, que é o lanche rápido sem talher. Todo mundo tava lá com o pratinho, lanche, tudo no prato servido pelo garçonete. Quentes. E aí, de repente, ele resolveu que era no pacotinho. Você come Resolveu inovar, né? Fora. Não tem louça, não tem. A pessoa pegou, leva para casa. Então, assim, é uma coisa que diferencia de todo mundo. É uma inovação para a época, né? E depois eu fui fazer algumas pesquisas e, assim, o sistema do McDonald's foi inovação em nível, assim, de negócio. Então, a decisão que ele tomou de tirar tudo aquilo que custava tempo e dinheiro é uma decisão que, às vezes, muita gente não tem coragem, porque você vai mudar na rotina que você já tinha criado. E aí ele resolve simplesmente assim, ó, fecha a porta, vamos criar um negócio, uma sistemática nova. Então, o cara, ele teve peito, é como se, tipo assim, ó, eu vou investir nisso, né? E deu super certo, né? Só que não é todo mundo que tem coragem, por quê? O cliente está acostumado. Eles reeducaram o mercado, né? Esse é um ponto muito interessante. Então, tem mais algum ponto que te lembra, assim, que te vem, nossa, tal? Que eu vou falar de mais coisas, mas enfim. Tem mais coisas. Tem a questão do nome, que você falou, o nome é algo forte, né? E depois também eu acho que é uma coisa para a gente ficar atento, né? Com quem você pode se juntar, né? Essa questão toda a bondade, toda a simplicidade dos irmãos, e aí a raposa lá, ele foi tão... Você vê que no filme não foi muita coisa que ele roubou para o McDonald's, foi a esposa do outro cara, também ele roubou uma esposa, né? Então, já é da índole dele desse jeito. Então, assim, abre os olhos, veja com quem você está associando, né? Quem você está colocando Esse é um fator sempre caixinha de surpresa, né, Camila? Porque esse é um ponto. Você consegue ter na mão a gestão, a decisão, a partir do momento, mas é natural o crescimento. Você vai precisar de gente. E a partir desse momento, se você não estiver preparado para lidar com pessoas, cai de novo, né? É outras fases do jogo, né? Legal, Camila. Obrigada, viu, por participar. De repente, depois a gente ainda conversa mais. Deixa eu voltar aqui para o restante. Valeu. Gratidão! Gente, estão pegando o gancho aí da Camila, né? Vamos continuar aqui no processo. Então, a gente falou do nome. Então, assim, sim, registro do nome é importante? Sim, registro do nome é importante, né? Existe uma parte da criação de identidade visual que chama naming, que é a primeira etapa, muitas vezes, de um negócio, que é você batizar a criança. Então, eu quero vender caneta. Agora, se a sua empresa vai chamar Bic ou Compaq, não importa. Mas ela precisa ser batizada. Então, gente, sim, existe um mercado e um jogo e risco só com o nome do seu negócio. Então, esse é um ponto muito importante. Tudo num
negócio tem que ser visto individualmente, tratado de forma formal. Tratar de forma formal ficou redundante, mas enfim. Porque hoje as pessoas, elas, eu tenho um produto, vou lá, dou qualquer nome e crio qualquer desenho e falo que aquilo é uma logo. Gente, eu sempre falo, pelo menos para os meus clientes que são empreendedores, que quando não tem uma identidade visual, quando não tem nome definido, isso porque ele ainda nem definiu legalzinho a proposta de valor dele. Você está falando do seu negócio, não está falando de um trabalho de escola. O negócio tem que ser tratado sério. Tudo precisa ser levado a sério. Então, cuidado em fazer qualquer coisa, ou tudo que é provisório, porque existem coisas que ou nasce certo, ou você já nasceu errado. Tá? Então, assim, não estou nem falando de registro, por exemplo, precisa ter CNPJ, precisa ter CNPJ. Você está num jogo, você tem que entender das regras do jogo, tá? Então, é isso que eu sempre vou bater a tecla, para que a gente entenda o contexto daquilo que está sendo feito. Por isso está dentro de um processo sistematizado. Por quê? Gap todo mundo tem. A questão é você estar consciente, porque você precisa planejar a execução daquilo na ordem certa. Então, tem gente que vai para o mercado com tudo, depois volta tendo que fazer as coisas e aí gasta mais dinheiro, tem mais dor de cabeça, assim como aconteceu com o McDonald's, tá? Então, vamos lá. O Ray Kroc, ele tinha 52 anos quando ele começou esse processo com os irmãos McDonald's. Então, para o mercado, já é um cara que muitas vezes está começando a se aposentar. Mas ele tinha os sonhos dele. Eu vejo essa história de duas formas. Tem sim o lado positivo dos irmãos e o lado positivo do Ray Kroc, e ambos têm o negativo. Por quê? Nessa situação, quais são os pontos positivos do Ray Kroc? Ele era empreendedor, ele era visionário. Tanto que, se você assistiu o filme, eu indico assistir novamente com esse novo olhar. Como ele vendeu esse sonho de multiplicar as unidades, ele estava enxergando o McDonald's como assim, olha, assim como tem igreja e bandeira nesse país, tem que ter um McDonald's. Então, para o cara ter uma visão dessa, ele está vendo além daquele momento que ele está. Ele não está ali no momento presente dele, ele está há 20 anos, 30 anos do momento presente que ele está. E sabe quem tem persistência para criar um cenário desse? Empreendedores. Mesmo o cara não sendo o criador daquilo. Mas quando a pessoa se apaixona por algo, ele vai usar essa paixão para construir. Porque essa energia da construção, ela requer, muitas vezes, sangue frio. Não é para qualquer um empreender. Por quê? É na hora das decisões que você tem que ter o quê? Decisão estratégica. Porque a gente está num jogo. Gente, negócio não adianta. Não tem empreendedor santo. Quando o negócio bater no seu bolso e bater com decisões, você sempre vai ver o seu lado. Infelizmente. Porque se você não precisa ser mal, você tem que ter seus valores, né? Você tem que criar seus valores como empresa, você tem que criar sua visão, missão e valor, que isso é importante para guiar o seu negócio. Isso faz com que você escolha as pessoas certas para atrelar o seu negócio. Então, por isso que missão, visão e valor, que muita gente pequena, né, negócio pequeno não define, é importante, porque é aquilo que vai blindar muitas vezes a sua mente em relação a tomadas de decisões. Mas o Ray Kroc, ele se apaixonou pelo negócio, ele estava disponível para fazer aquilo, ele só se perdeu no meio, porque o ego dele cresceu, né? Quando ele viu os números, quando ele viu o reconhecimento, quando ele percebeu que, opa, os caras lá perdeu o pé, porque sou eu que estou desbravando esse mercado. E ele tentou rever a questão do contrato dele. Ele não foi simplesmente sendo filha da puta todo o tempo. Ele tentou. E foi aí que ele foi percebendo as brechas do processo, né? E a vida, ela vai te trazendo opções. Você só tem que estar atento à oportunidade. Uma das oportunidades é que ele conhecia o mercado de alimentação, porque ele vivenciava aquilo constantemente. Ele era fornecedor do McDonald's. Então, era um cara que era assim, a partir do momento que, opa, peraí, eu vendo de 2 a 3 no máximo, os caras pediu 6, ligo lá, o cara pede 8 mix, né, que é fazer 8 milkshakes de uma única vez, o que está acontecendo? Então, esse faro, essa atenção,
a gente tem que ter no nosso negócio. E aí a gente começa, peraí, será que eu estou muito envolvida no processo? Porque se você estiver muito envolvido no processo também, não tiver visão sistêmica, ou seja, eu estou muito técnico, 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 e não tenho a visão de gestor, você está perdendo alguma coisa. E é por isso que eu defendo que nos negócios você tem que ser, sim, né, o executor até um ponto, você tem que tentar buscar criar um processo para aquilo ficar automático, mesmo você sendo pequeno, porque você tem que ser muito mais gestor. Então, é um processo que, assim, 80% de gestão, 20% de execução. Se o seu negócio hoje não está assim, ele está errado, né? Claro que sim, se fala, mas está errado, não quer dizer que está 100% errado. Não, gente, significa que é importante olhar, porque você vai precisar expandir, né? Então, o dono do restaurante, vou dar um outro exemplo, tá? Não vou usar o restaurante, não. Microsoft é um exemplo. O Bill Gates, ele ficou muito tempo à frente da Microsoft. E só que assim, ele reconhece que ele é muito bom operacionalmente. Então ele contratou um CEO para a Microsoft e ele acaba ficando na parte que ele gosta. Só que durante muito tempo ele teve que fazer essa parte da gestão, porque ele precisava levar a empresa para um crescimento, ele precisava representar a empresa. Então a Microsoft é um exemplo, claro que o dono, né, o criador lá, ele foi muito tempo gestor, só que ele gosta muito da execução. Então, hoje ele pode contratar alguém que faça a gestão para ele, ele fica na parte de projeto e fundação, que é a parte que ele gosta, né? Só que nós que somos pequenos, é importante você pensar daqui 5 anos aonde você quer estar. Como que você vai estar, né? Você vai ficar com, se você é executor, por quanto tempo você vai executar? Será que vai funcionar a gestão? Para quem é executor, fica muito tempo na execução, vai perder gestão. E se 5 anos passar, significa que novos negócios se inspiraram de repente no seu mesmo negócio, mas você não se preparou para o mercado. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi o que aconteceu com o McDonald's. Ele deixou lapidado o processo. Tá funcionando? Tá. É hora de escalar. E foi aonde eles reteram, né? E aí veio a raposa. Então, o processo era muito metódico. Tudo que é metódico é receita de bolo, é escalável, é replicável, não é mais segredo, pode ser copiado. Só que ter a visão macro de negócio, aí que entra o segredo da coisa. Então, o Ray Kroc, ele foi responsável pela expansão das franquias. Gente, ele não desistiu enquanto os caras não falaram, ok, vamos lá. Então, ele usou o argumento da prosperidade. Falou, olha, se vocês não querem fazer por vocês, faça pelo seu país. Porque se é bom, todo mundo deveria ter acesso a isso que é bom. Então, esse argumento de vendedor, porque o cara era vendedor, né? Emocionou, né? No caso, o Rick, que era o mais emocionado, assim, nesse sentido. E durante, vou colocar de um ano para o outro, pelo que eu vi aqui, eles tinham, no primeiro ano, 34 unidades, no ano de 58. No ano de 59, o cara abriu 68 unidades a mais. Ele praticamente dobrou, das 60, ele dobrou, isso mesmo, ele dobrou em um ano a quantidade de unidades depois que ele entrou no negócio. E nesse meio tempo, a gente percebe isso no filme, tá? Quando o cara tá apaixonado pelo aquilo que ele faz, ele praticamente foi um investidor do McDonald's. Até o ponto que ele viu que, tipo, putz, tô trabalhando demais, ou seja, estou executando demais e o resultado financeiro está sendo baixo. Eu estou tendo que custear as viagens, eu estou tendo que fazer, bancar algo que eu não estou tendo retorno financeiro. É próspero, é um negócio bom, mas cadê o dinheiro? E foi aonde ele foi tentar revidar a questão de contrato. E é nesse momento que a vida traz as oportunidades. E uma coisa positiva que eu vi no Ray Kroc, primeiro, é a persistência dele, é a questão dele não desistir, dele acreditar naquilo, porque ele acreditou muito mais do que os próprios fundadores. E ele manteve todas as pessoas que estavam no início com ele no negócio. Desde a secretária, desde o cara que começou como chapeiro, ele viu que o cara fazia o negócio certo. Enxergar
o cliente ideal. Ele ficou extremamente irritado quando um dos primeiros investidores, né, franqueados, que comprou uma das franquias, não estava presente. Então ele percebeu que, tipo, olha, não é para esse perfil, eu preciso de um perfil que vai cuidar disso como se fosse seu, né? Então, olá, Stephanie, Natália, Rick, essa visão, gente, é só para quem está envolvido realmente com paixão no negócio, tá? Então, esses são os pontos positivos que eu vejo nele. Agora, a virada do jogo foi exatamente isso. Quando o outro lado não quis ceder, ele falou, bom, eu vou ter que arrumar alternativas, porque abandonar o barco ele não ia. E foi aí que a vida trouxe aquele advogado, não sei se era advogado ou contador, que viu toda a parte do faturamento dele e percebeu que ele simplesmente estava com o core business dele errado. Ou seja, mude o negócio e você vai ter isso. Então, as brechas do processo, a brecha do processo permitiu, né? Ou seja, até a questão dos irmãos não cederem, às vezes, até a negociação, fez com que ele buscasse alternativas. E foi aí que aconteceu tudo o que aconteceu. Então, ele mudou o negócio. Ou seja, ainda hoje, tá? A empresa McDonald's é uma empresa imobiliária. Eles compram terrenos, eles constroem a unidade, o franqueado faz a locação contínua daquele espaço, ou seja, ele ganha no aluguel, né? E não na venda necessariamente dos hambúrgueres, porque é um método que acabou sendo replicável, enfim. E aí ele acabou tendo caixa, fluidez para expandir ainda mais. Então ele queria expandir, chegou num ponto que ele estava limitado. Ele estava limitado porque ele não conseguia dar palpite nas construções das unidades. Então ele estava amarrado com um contrato e ele simplesmente viu brecha. Se a gente for analisar outras histórias de empresas, muitas empresas saíram assim pela tangente por conta de brechas em contrato, né? Aqueles pontos que a gente não pensa e que a gente foca só no que nos é interessante e aí a gente não entende o contexto. Mas nem os advogados também perceberam isso, tá? Então, existe sim pontos positivos no Ray Kroc. E ele percebeu que ele ia ser um filho da puta quando ele fizesse isso, porque automaticamente, tomando essa decisão, desculpa pelo palavrão, mas tipo, se fosse comigo, eu ia ficar puto, né? E assim, se colocando no lugar dos irmãos, eles foram ingênuos e imaturos nos negócios, porque eles poderiam ter olhado mais para o processo. Assim como eles pararam para otimizar, eles poderiam ter parado para crescer. E tratar isso com uma estratégia um pouco mais estratégica até. Porque eles tinham capacidade para isso. A questão é que eles confiaram em alguém, claro, porque eles tiveram segurança no contrato, mas eles não contavam com as outras possibilidades, né? E a gente muitas vezes cai nessa. Ou seja, no fim, apesar de eles tiveram um investimento, né, eles praticamente tiveram que vender a empresa de graça praticamente. Mas o Ray Kroc, no fim, ele sabe que ele não agiu de forma correta. No final das contas, ele não foi correto, né? Mas ele tem pontos positivos também. Bom, quem tem negócio aí, eu gostaria que você comentasse aqui nos comentários o seguinte. Se você... Eu vou fazer a pergunta mais assim, sabe aquela pergunta do tipo, pensa no seu negócio hoje, como ele é. Se você fosse dar uma porcentagem, tá, de 0 a 100, quantos por cento você acredita que você está em otimização de processo? Ou seja, você controla a sua gestão financeira, você controla as suas entregas, as saídas, fornecedores, parcerias, sua proposta de valor. Você tem os seus números de forma clara. Pensa nesse contexto. Quanto por cento você diria que você está ok? De 0 a 100. Coloca aí embaixo para mim. Enquanto vocês vão colocando,
Deixa eu só ver minha colinha aqui, porque eu fiz bastante observações. Pode colocar aí, quantos por cento você considera que o seu negócio está otimizado em processo? Em gestão? Bora, gente, pode colocar aí. Ó, o meu, eu vou colocar, eu vou chutar, tá? Eu chutaria 60%. O meu. Porque quem é meu cliente está aqui ao vivo sabe que eu tento ser organizada. A gente trabalha com sistema de gestão, né? O Marketing Hunt, ele é um sistema de gestão. E justamente para ser o braço, né? As pernas, o caminho, a ponte para o empreendedor, pelo menos ter algo que ele possa se organizar. Mas, às vezes, pode ter gente que está aí bem melhor. Eu chutaria o meu 60%. A Micrão aqui 20%, a Laura 20%, Raquel menos de 50%, Camila uns 30%. Gente, legal. E assim, nós estamos num país que, se a gente for analisar, né, mês que vem eu vou fazer uma palestra que chama Marketing para Mulheres. Na verdade, eu vou falar sobre o mercado para mulheres, tá? E aí eu já estou levantando alguns números. O motivo pelo qual muitas empresas quebram são vários, não é um fator só, tá? Mas sempre a gestão está ali. Porque gestão é uma habilidade que a gente muitas vezes não adota na nossa vida. A gente não tem rotina, não tem disciplina, no geral, tá? Tô falando isso de modo geral. Uma cultura que faz tudo conforme as coisas vai aparecendo, vai fazendo, não planeja, né? Então é natural que a habilidade de gestão ela seja falha. Então, eu acho, sinceramente, se a gente quiser mudar as nossas vidas e a vida de outras pessoas, nós precisamos ser empreendedores que aprendam com as histórias dos outros. Porque a nossa a gente constrói todo dia. Só que já existe muitos cases aí, filmes, né? É bom a gente assistir por conta disso. Então, ó, só essa história, como a Camila mesmo comentou aqui comigo, são muitos aprendizados, né? Ontem eu falei sobre a procura da felicidade, hoje eu já tomei algumas ações com base no que eu aprendi ontem, e aí você vê, gente, o movimento ele gera resultado. Às vezes não é um resultado financeiro já de imediato, porque depende do quão líquido o seu produto é, né? Meu produto não tem uma liquidez rápida, liquidez é saída rápida. Eu não vendo nada para comer, beber ou dormir. É algo que está lá no nível, né, mais macro das necessidades humanas. Mas no caso aqui do McDonald's, a necessidade que eles supriam era alimentação, né? E então a saída é rápida, a liquidez é rápida, consequentemente a entrada financeira também era rápida. Então, se ele não otimizasse aquilo para que ele pudesse entregar cada vez mais e com qualidade, porque se tinha uma coisa que assim é marcante no filme, principalmente no começo, no sistema, né? É gestão de qualidade em produto, em entrega, né? E eles resolveram vários gaps. Então, eles fizeram, sim, a lição de casa para entregar. Aonde que eles pecaram? No jogo. Então, eu estou de olho no peixe, mas esqueci de olhar para o gato. O que acontece? Perdeu. Né? Porque não basta você ser um técnico naquilo que você faz. Você tem que ser gestor. Você tem que ter a parte humana, a parte de comunicação. E o empreendedor, ele tem que ir corrigindo essas lacunas num processo. Não é de uma hora para outra. É no mínimo 5 anos para lapidar um processo organizado, para que os próximos 5 você colha só. Então, quem tem menos aí de 5 anos e não tem processo, ou mais de 5 anos, mas nunca teve um processo, é como se você estivesse recomeçando do zero. É como se você estivesse jogando o jogo sem saber das regras do jogo. Não adianta, né? Um engenheiro não constrói um prédio sem planta. Então, se você não tiver um processo, se você não tiver um desenho, se você não tiver um molde, provavelmente você está perdendo muito mais do que realmente. Porque você não sabe onde que eu estou perdendo.
né? Aonde que eu tenho que construir, para onde que eu tenho que ir. Então, quando você tem essa sistemática, esse método, né, esse caminho, porque método é um caminho, pelo menos você reconhece seus gaps, fica mais fácil de reconhecer as lacunas. E aí você vai planejando, conforme o dinheirinho vai entrando, qual o próximo gap que você vai resolver. Gap é lacuna, tá, gente? Para quem não faz parte do nosso sistema, é muito comum falar gap, né? Tanto que muita gente às vezes tira um sarrinho, eu estou resolvendo meus gaps. Gap é lacuna, é muito comum essa palavra em empresas de grande porte, né? Eu fico com dó, sinceramente, como um ser humano, que uma história como essa tenha terminado como terminou para quem fundou. Fico com um pouquinho de raiva da forma como as coisas aconteceram, mas analisando a frio, se for analisar a sangue frio, chega até ser a de se pensar. Porque eu não vejo que ele é 100% errado. Eu vou colocar que ele, pelo menos uns 30% ele falhou. Mas o resto ele acertou e muito. O cara foi desbravador, né? O cara foi desbravador. Quem não quer ter um desbravador às vezes? Só que é aquilo que a gente conversou. Índoles, né? Às vezes a gente é movido pela ânsia de fazer e pessoas, né, gente? Pessoas é uma caixinha de surpresa. Você pode ter todo o processo organizado. Quando você tem gente, além de você no seu negócio, ali existe uma inequação. As pessoas são sempre surpreendentes. E aí a gente, com o tempo, só vai lidando com treinamento, envolvimento, mas sim, números, eles podem aguçar o mal que existe em cada um, né? Porque dinheiro não muda ninguém, ele só realça aquilo que a pessoa sempre foi. Na verdade, ele só estava esperando uma oportunidade, né? Vou chamar mais uma pessoa para falar comigo sobre isso. E, por favor, aceite, tá, gente? Por que vocês têm medo de aparecer ao vivo? Vou chamar a Laura. Vamos conhecer a Laura hoje. A gente fez um bate-papo rápido. Laura, me aceita aí. Porque todo mundo que é empreendedor deveria estar fazendo live. Não no mesmo horário para a gente não conflitar. Mas eu espero ser convidada assim que vocês começarem a fazer, tá? É um canal, aproveita. É de graça. Só paga a internet, né? Vamos lá. Bom, então, como uma última pergunta aí, eu quero ver o que mais chamou a atenção de vocês nesse filme. Para mim é isso, gente, a gestão, método, a questão da resistência em expandir, né, que acabou fazendo com que o negócio falisse, enxergar oportunidades. Não deu certo aqui com a Laura. Vamos chamar a Raquel. Vamos ver a Raquel lá de Limeira. Antes de eu fazer a última pergunta, para a gente ir para os finalmente. É um filme que eu gosto, só que dá dó. Eu fiquei com dó. Ah, não, depois de tudo aquele trabalheira, eu iria ficar muito brava. Olá, Raquel. Oi, tudo bem? Bem, boa noite. Boa noite. Raquel, A diga Laura, para a Laura mim. te chamou. Depois a gente responde. Vamos por partes. Primeira live aqui, depois. Como que funciona em aceitar, eu acho. Depois você vai ter que aprender, Laura. Mas normalmente é aceitar. Chama, né, Raquel? Aí você aceita, né? Isso, só clicar no aceitar. Isso. Depois faz o teste. Vamos lá, Raquel. Qual a sua opinião sobre esse filme? Você assistiu? Antes de você assistiu ele já ou não? Já assisti sim. Tá. E qual o seu veredicto? É, o Kroc, né? Ele não estava preocupado com a reputação. Né? Para mim, a reputação ela está diretamente ligada a ações de integridade. E ele não teve integridade nas ações dele, porque o foco era o negócio, era o sucesso dele, né? E eu É o concordo com jogo, você. né? É o Focou jogo. no jogo 100%. Então ele enriqueceu, ele é o que é hoje,
mas as pessoas sempre falam dele com esse tomzinho de ácido, né? Assim, com esse ranço. Mas isso, pelo jeito, não é nem um pouco importante para ele, né? Ele queria o sucesso, ele conseguiu o sucesso. Concorde ou não, né? Ele conseguiu o que buscou. Concorde ou não, quem come McDonald's deve muito ao Ray Kroc. Sim, sem dúvida. Né? Primeiro, lógico, aos fundadores, mas o que desbravou, né? Sim, o mérito é dele do crescimento, né? Então, é que a gente vê a parte humana, mas assim, falando de estratégia, o cara foi foda, Não, o infelizmente. melhor de todos, o melhor de todos. E olhe lá. Aí, olhando agora para o seu negócio, o que você imagina assim? Pensa num momento assim que tipo, nossa, eu preciso expandir. Como que você, o que o filme te ensina? O que você reflete? Você olha para o seu negócio e fala, putz, o que eu posso levar de positivo para eu ficar ou atenta ou de repente isso me serve de lição? O não desistir, né? A persistência dele é um excelente exemplo. Enxergar oportunidades também, perceber e agir, né? Fazer um planejamento aí, ver um negócio grande, eu acho que isso é sensacional. Hoje, falando do meu negócio, eu vejo ele grande, mesmo estando nos primeiros passos, eu consigo vê-lo como eu gostar, como eu quero que ele seja, né? Acho que isso é um passo importante. E transformar Gente, isso em passos, né? legal. Ó, só uma observação nessa sua fala. Tanto no filme de ontem, que foi A Procura da Felicidade, quanto o de hoje, enxergar o que se quer faz toda a diferença. Porque o de ontem, o cara só fez tudo aquilo porque ele visualizou desde a Ferrari aquelas pessoas felizes, ele viu como a vida dele poderia ser. E aí ele foi atrás daquilo. E no caso foi o Ray Kroc, né? Apesar, claro, que os irmãos, a gente também não pode tirar o mérito, é porque eles fundaram tudo isso. Mas quando o cara imaginou, tendo um Mac como tem igreja no país, não é para qualquer um. Você tem que pensar grande, porque pequeno você já tá, você já é, né? Então Sim. você não vai para lá. Aí senão, então tem que, gente, realmente pensar grande. Você tá num jogo, né, Raquel? Se você não pensar, alguém vai Exatamente. pensar, né? Claro, claro. E aí mirar o caminho e contar os passos e tudo no seu tempo, mas não O desistir. como a vida vai trazer, né, Raquel? O como, as Isso, oportunidades, a vida vai trazer, né? Só tem que é definir o verdade. quê? O que você quer? O quão grande você quer? Lição de hoje, eu também preciso pensar nisso. Aonde eu estou indo, né? Para onde Isso. eu estou indo? É uma pergunta a ser feita, certo, Raquel? Todo dia. Todo dia. Eu Quer gosto daquela acrescentar mais história do alguma coisa? porquê, né? Não, só finalizando a história do porquê. Por quê? Porque eu levanto, vou trabalhar, porque eu vejo o sucesso e o crescimento, os processos, e mais do que o porquê, o para quê, né? Por que eu trabalho? Porque eu preciso de dinheiro, mas para quê? Né? Para que eu traga solução, para que eu me realize profissionalmente, para que eu alcance prosperidade. Então, mas é tão importante quanto o porquê para mim é o para quê. Perfeito, Raquel. Obrigada, viu? E boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Beijo. Gente, tá dando tempo já da live, porque para quem está online, a live ela tem um tempo aí de 1 hora. Depois, quando atinge esse horário, ela fecha automaticamente. Então, se porventura a gente apagar aqui, eu volto, mas eu já estou indo para os finalmente, tá? Então, até conversando aqui com a Raquel, eu acho que essa questão aqui é bom, você que tem negócio, pensar para onde você está indo com o seu negócio. Qual é esse cenário? Porque você pode criar, a partir de agora, como que seria o seu melhor negócio? Como que seria o seu negócio numa expansão? Que tamanho que ele é? Como que é? Quantas pessoas tem, né?
e a live vai acabar. Fica com essa reflexão aí, tá bom, pessoal? Boa noite, obrigada. E mande um direct se você quiser receber o link sobre o documentário sobre as empresas, tá bom? Beijo, tchau, tchau.